Olá, eu sou o professor Davi Pessoa Ferraz, engenheiro mecânico falando desde Recife, Pernambuco. Neste vídeo, eu vou comentar uma parte da estratégia de disseminação do BIM pelo governo federal, procurando ver como o BEP, o Plano de Execução BIM, se encaixa nesta estratégia. A Estratégia Nacional de Disseminação do BIM foi desenvolvida a partir de um decreto do governo federal de 2018. Outros decretos foram criados, mas mantendo a mesma estratégia. Vamos ver nesta apresentação a parte referente ao escalonamento proposto nesta estratégia e ver como entraria nesta ação o BEP, o Plano de Execução BIM. Eu vou ler rapidamente partes do escalonamento proposto. Um dos instrumentos do governo federal para a disseminação do BIM de acordo com o objetivo 5, que é propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para compras e as contratações públicas com o uso do BIM, é a utilização do poder de compra. O cliente exigir que determinado empreendimento seja entregue com o uso do BIM estimula que os fornecedores comecem a utilizá-lo. A utilização e a exigência do BIM, entretanto, devem ser realizadas de modo escalonado para conferir tempo necessário para o mercado adequar-se às condições e para que o próprio setor público possa se estruturar apropriadamente. Neste sentido, a estratégia BIM-BR propõe a utilização e exigência do BIM em 3 fases. A primeira fase a partir de janeiro de 2021. Nesta fase, será proposta a exigência do BIM na elaboração de modelos de arquitetura de engenharia referentes às disciplinas de estrutura hidráulica, aquecimento, ventilação, ar-condicionado, de elétrica, na detecção de interferências e na revisão dos modelos de arquitetura e de engenharia, na extração de quantitativos e na geração de documentação gráfica a partir destes modelos. Observem que o governo se posiciona na estratégia como cliente. E como tal, como um cliente se prepara para exigir o BIM. A segunda fase vai iniciar em 2024. Então, quais seriam os benefícios do BIM para os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, nestes 3 anos da primeira fase, na qualidade de cliente exigindo um projeto em BIM? Bom, primeiro, a geração de documentação gráfica a partir de modelo BIM. É uma documentação mais farta e confiável. Naturalmente, isso dependerá da qualidade dos modelos produzidos. A extração de quantitativos. Quantitativos extraídos dos modelos 3D normalmente são também mais precisos. E terceiro, a compatibilização das diversas disciplinas mais confiáveis, porque feitas em um modelo BIM 3D e não em modelos CAD a partir de plantas e cortes. Neste período, de 2021 a 2024, o que seria preciso para habilitar funcionários públicos para receber e examinar estes documentos e modelos BIM, provavelmente nos formatos IFC e PDF? Bom, basicamente, o treinamento em programas de revisão de modelos BIM é, em sua grande maioria, gratuitos. Nenhuma necessidade de treinar funcionários públicos em softwares como ArchiCAD, Revit, OpenBuildings, etc. Estes softwares são usados por quem projeta. Depois de analisadas essa documentação e modelos,
são encaminhados para a licitação da construção. A exceção, naturalmente, é se o órgão público tem um departamento de projeto. Neste caso, precisaria de treinamento em alguns softwares de autoria BIM. Mas isso não é levado em conta nessa estratégia. A segunda fase inicia em janeiro de 2024. Orçamentação e planejamento da execução de obra e as-built. Isto é o que chamamos de 4D e 5D. A orçamentação faz parte do 5D e o planejamento de obra faz parte do 4D. Vamos falar disso mais adiante. A terceira fase vai começar em janeiro de 2028. Acrescenta os serviços de gerenciamento e de manutenção do empreendimento após sua construção. Pelo que vemos aqui, a estratégia é direcionada ao Ministério da Defesa, por meio do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil, e o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, por intermédio das atividades coordenadas e executadas pela Secretaria Nacional de Aviação Civil e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, num programa piloto. Bom, esses órgãos, eles já usam, na verdade, o BIM em quase toda a sua extensão. A estratégia também não impede que outros órgãos ou entidades se vinculem posteriormente ao programa ou desenvolvam iniciativas de indução, utilização ou exigência BIM. Bom, fasear a implementação BIM por dimensões não me parece ser uma estratégia muito boa. Embora tenhamos BIM 3D, BIM 4D, BIM 5D, BIM 6D, etc., isto não é uma sequência. Você não precisa passar por um aprendizado em 3D para depois aprender o 4D e demais Ds. De fato, são equipes diferentes trabalhando com softwares diferentes. Quem trabalha com BIM 3D normalmente não trabalha com BIM 4D. Mesmo em casos em que o órgão governamental tem um departamento de projetos que vai trabalhar com BIM 3D, o 4D e 5D são tarefas de outro departamento ou da construtora. O planejamento e orçamentação da construção não é uma habilidade obrigatória para o modelador 3D BIM. E é uma tarefa que se baseia na experiência, na técnica e no conhecimento dos processos de construção durante a fase de execução. Vejamos como foi feito no Reino Unido e em vários países. Este é o modelo de maturidade BIM de Mark Bill e Mervyn Richards. É um modelo que ficou famoso no mundo todo. Foram estabelecidos 4 níveis BIM, BIM nível 0, nível 1 até o nível 3, e para cada nível considerado as ferramentas principais utilizadas, os formatos padrão e normas, e, naturalmente, a maturidade. Eu não consideraria o BIM nível 0 e o BIM nível 1 como BIM. Acho que foi assumido aqui apenas para homogeneizar. No nível 0, década de 90, usávamos apenas programas CAD, trabalhando linhas, arcos, desenhos, feito com linhas, arcos, textos, etc. Na primeira década deste século, ainda usando os CADs, incluímos modelos 3D na arquitetura. Na segunda década, e quando este diagrama foi desenvolvido, boa parte disso era previsão. O Reino Unido deveria chegar ao ano 2020 com o processo BIM plenamente desenvolvido. O BIM nível 3 ainda é futuro em termos de implantações governamentais, mas é uma área que tem evoluído bastante.
Muita gente considera que este nível se refere ao BIM 6D, mas não é. O BIM 6D inicia com o comissionamento e a entrega da obra. O BIM 3D é o gerenciamento de todo o ciclo de vida do empreendimento. BLM vem de Building Life Cycle Management, que é todo o processo BIM. E este processo inicia no planejamento do empreendimento, antes mesmo de haver um projeto arquitetônico. Depois continua com os projetos de engenharia, a construção, o uso, a reabilitação e outras reabilitações, indo até a demolição. Não é a vida do empreendimento depois da construção. É desde a sua gestação. O nível 3 trata de ter todos esses dados integrados e interoperáveis em um ambiente comum em nuvens de computadores. Vejamos a definição do nível 2. O nível 2 se distingue pelo trabalho colaborativo. Todas as partes, todos os participantes usam seus próprios modelos 3D, mas não estão trabalhando em um único modelo compartilhado. A colaboração vem na forma de troca de informações entre diferentes partes, e é o aspecto crucial deste nível. As informações do projeto são compartilhadas através de um formato de arquivo comum que permite a qualquer organização combinar estes dados com os seus, a fim de criar um modelo BIM federado. Portanto, qualquer software CAD usado por cada parte deve ser capaz de exportar para um formato de arquivo comum como IFC, o Industry Foundation Class, ou COBE, Construction Operation Build Information Exchange. Este é o método de trabalho que foi definido como meta mínima pelo governo do Reino Unido para todo o trabalho no setor público até 2016. E até 2020 era uma tolerância. Aqui, duas observações. Primeiro, este nível contempla todas as dimensões do BIM, do 3D ao 6D e outras se houver. Sempre que se fala BIM, se está falando de todo o processo BIM. Na segunda observação, aqui, quando se refere a qualquer software CAD, é claro que eles não estão se referindo ao AutoCAD. O AutoCAD não exporta IFC nem COBE. Mas é notável que desde antes de 2016 já se tenta chamar programas como Revit, ArchiCAD, OpenBuild, etc., de programas CAD, porque é o que eles são, Computer Aided Design, projeto com auxílio de computador. O nível 3 do BIM se refere à colaboração total no processo BIM. É a colaboração total entre todas as disciplinas por meio do uso de um único modelo compartilhado, que será um gêmeo digital do empreendimento, mantido em um repositório centralizado, normalmente um banco de dados de objetos, no armazenamento em nuvem de computadores. Neste próximo quadro, é uma página da NBS, onde ele fala dos níveis de maturidade e das dimensões do BIM. Traduzindo aqui, as dimensões do BIM são diferentes dos níveis de maturidade do BIM. Eles se referem a uma maneira particular pela qual tipos específicos de dados são vinculados ao modelo da informação.
Ao adicionar dimensões extras aos dados, você entenderá melhor seu projeto de construção. Por exemplo, um projeto de arquitetura e engenharia em 3D, ao adicionarmos a dimensão tempo, nós vamos ter o BIM 4D. E ao adicionar a dimensão custo, nós vamos ter a dimensão 5D. Esta figura do livro BIM Handbook, terceira edição, é de 2018. Mostra o relacionamento entre as diversas equipes envolvidas em um empreendimento e seus limites organizacionais. Eu acrescentaria aqui, em algum lugar, as empresas especializadas em fiscalização e acompanhamento de obra. Em projetos privados, as empresas proprietárias, nossos clientes, contratam escritórios de arquitetos, engenheiros e contratam também a construtora. Com o BIM, a forma como as contratações são feitas também são objetos de estudos, embora isso não esteja contemplado no plano governamental. Mas o fato é que contratar o projeto arquitetônico, estrutural e demais disciplinas e só depois a construtora, definitivamente não é uma estratégia adequada ao processo BIM. As partes envolvidas no processo BIM devem estar em contato permanente, como neste diagrama, desde o início do processo BIM. A estratégia BIM-BR considera prioritariamente o governo como empresa proprietária, que contratará os projetos arquitetônicos, instalações, etc. E depois, contratará também a construtora. Há casos em que órgãos governamentais têm suas próprias equipes de projeto. A Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, tem um excelente departamento de projetos com arquitetos e engenheiros de todos os tipos para fazer seus projetos. Há casos, inclusive, de órgãos governamentais que também constroem. É o caso do Exército, por exemplo, que projeta e constrói. Mas, mesmo assim, as equipes que trabalham nos diversos Ds do BIM são diferentes e trabalham com softwares diferentes. Arquitetos usam softwares CAD, Open Buildings, ArchiCAD, Revit, etc. Os engenheiros de estrutura e instalações elétrica, hidráulica, etc., utilizam Handstructure, TQS, KeyBuild, etc. Mas sempre trabalhando em BIM 3D. Na parte de construção, entram os softwares de planejamento e custos, 4D e 5D. E existem diversos softwares para trabalhar aqui, independentemente dos CADs que trabalham em BIM 3D. E quanto aos clientes, eles precisam de todos esses softwares? Os clientes, governos inclusive, precisam mais de softwares de visualização e provavelmente análise, em sua maioria gratuitos. Softwares que podem ser usados também por empresas de fiscalização e acompanhamento de obras. Um bom exemplo é o Synchro Open Viewer. É um visualizador BIM 4D, 5D gratuito. O cliente, o governo ou empresa de fiscalização podem acompanhar a evolução física e financeira da obra mês a mês, visualmente, até diariamente se quiser. Basta chegar no canteiro
ver como está a obra e comparar com o que foi planejado em um tablet. E o BEP? Bom, o BEP é o plano de execução BIM. É o BEP que vai definir e estabelecer os canais de comunicação entre os participantes do projeto. Entre os participantes e entre os softwares que cada participante utiliza. Como todos esses participantes vão se comunicar. É um documento que é iniciado desde as primeiras fases do empreendimento e deve considerar todos os participantes do empreendimento. Mas isso fica prejudicado na estratégia governamental devido ao faseamento através das dimensões do BIM. Observe que, no próprio decreto, no parágrafo único do artigo 1º, é estabelecido que o BIM é um conjunto de tecnologias e processos integrados. Artigo 1º, parágrafo único. Para fins do disposto neste decreto, considera-se BIM, ou modelagem da informação da construção, o conjunto de tecnologias e processos integrados, que permite a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de uma construção de modo colaborativo, de forma a servir a todos os participantes do empreendimento, potencialmente durante todo o ciclo de vida da construção. Bom, com base no que vimos agora, eu chego a 3 conclusões. Primeira, a estratégia de faseamento da implantação do BIM, baseada em dimensões 3D, 4D, 5D, não é adequada para se trabalhar o BEP, justamente por desintegrar o processo BIM. A segunda conclusão é que a estratégia de implantação não contribui para o entendimento perfeito do que é o processo BIM. Muita gente hoje em dia ainda acha que o BIM é um software como o Revit, por exemplo, ou o Open Buildings, ou o ArchiCAD. E não veem o BIM como um processo que envolve todas as fases de um empreendimento. A terceira conclusão é que a estratégia adia por 7 anos, no mínimo, a principal vantagem do uso do BIM a nível governamental, que é o controle das obras através do BIM 4D e do BIM 5D. E essas conclusões é que eu deixo aqui para vocês analisarem. Obrigado por assistir. E se tiver algum questionamento, o espaço para comentários deste vídeo no YouTube está aberto. Comentem à vontade. E inscrevam-se no canal. Até a próxima.